Olá, essa edição da Bancada Esportiva já está no ar e hoje vamos destacar a atuação do Cruzeiro na Copa do Brasil. O Cruzeiro que enfrentou o Palmeiras na Arena Palmeiras e venceu por 1-0. Aqui comigo, Pedro Paraíso, para analisar esse jogo. Pedro, mandando aquela bola redonda para você, foi falta ou não? Já quer mandar a polêmica do lance mais polêmico do jogo, né? Mas é um lance que divide muitas interpretações, muitas mesmo. O próprio Salvo Espínola, comentarista de arbitragem da ESPN, ele conversou com o Péricles Bassols, que é o árbitro de vídeo desse jogo do Cruzeiro, e o árbitro de vídeo confirmou que mesmo se o árbitro de campo não marcasse a falta, pela consulta ao árbitro de vídeo, a falta seria marcada, o gol seria anulado, porque no consenso dos árbitros de vídeo, o lance foi legal. Então um lance é no máximo duvidoso, é no máximo polêmico. Não se pode dizer que houve um favorecimento, que houve o Palmeiras foi prejudicado, no caso, não foi. É um lance completamente interpretativo. Vai dividir opiniões sim, um lance muito polêmico, mas que o árbitro marcou e não dá para se questionar a marcação dele. Um outro assunto polêmico é a expulsão do jogador do Cruzeiro, o Edilson, né? Que levou o cartão vermelho por uma suposta agressão verbal ao juiz. Pois é. O questionamento sobre a expulsão do Edilson não é nem a expulsão em si, mas o que aconteceu durante o jogo todo. Por exemplo, o próprio jogador do Palmeiras, o Dudu, ele falou o jogo inteiro, ele caiu o jogo inteiro, se jogava o jogo inteiro, e a arbitragem foi muito conivente. Ele tomou um amarelo no início do jogo ainda, e foi conivente com ele durante toda a partida. Agora, no primeiro lance do Edilson sim, profere algumas palavras assim, de agressão verbal mesmo ao juiz. Eu não questiono a expulsão dele, mas eu questiono a conduta do juiz durante todo o jogo. Pois é, tirando as polêmicas, o jogo em si foi um jogo bacana. O Cruzeiro começou, no primeiro tempo, já começou com o gol do Barcos. E aquele estilo de jogo que todo mundo pensou que fosse. Cruzeiro retraído, fazendo aquelas duas linhas de 4, deixando o Thiago Neves e o Barcos um pouco isolados na frente e marcando o Palmeiras no seu campo de defesa. Foi assim que o Cruzeiro se acostumou a jogar desde o início da temporada, na verdade desde o início do trabalho do Mano Menezes, e hoje a equipe está completamente redonda, está completamente... sabe completamente o que fazer no jogo. O Cruzeiro ontem foi muito efetivo, foi muito eficiente, marcou bem o Palmeiras, não deixou o Palmeiras chegar, não deixou o Palmeiras sufocar o tempo todo. É claro que sofreu muito, porque, convenhamos, né, jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque, jogar fora de casa contra um time de maior investimento do Brasil, é claro que você vai sofrer pressão, é impossível não acontecer isso. Mas o Cruzeiro, mesmo sofrendo pressão, se portou muito bem. Durante quase todo o segundo tempo, conseguiu manter o Palmeiras longe do gol do Fábio. O Palmeiras só voltou a oferecer perigo no segundo tempo, lá do meio para o final do jogo, mas o Cruzeiro controlou muito bem. No primeiro tempo, teve alguns erros ainda de controle de jogo, perdeu muita bola. Lucas Silva no meio campo estava um pouquinho displicente, estava um pouquinho abaixo, mas dá para perceber o quanto o Cruzeiro cresce nesses jogos. O Henrique, por exemplo, é um jogador muito criticado pela torcida do Cruzeiro, mas ontem fez uma partidaça. O Léo também muito consistente. O Dedé, voltando da seleção, jogou na terça e jogou na quarta e atuou de forma excepcional também. Mas dá para citar o maior dos destaques, né, que foi o autor do gol. Barcos, autor do gol, que depois de 10 jogos o argentino conseguiu marcar, conseguiu fazer o seu gol com a camisa do Cruzeiro, e um gol muito importante. Começou num contra-ataque muito rápido, o Henrique roubou uma bola, passou aqui para o Thiago Neves e para o Robinho fazendo uma tabela sensacional. Contra-ataque de manual mesmo. Robinho apareceu na ponta direita para lançar para o Barcos mandar para o gol. Uma jogada muito trabalhada do Cruzeiro. O Cruzeiro faz esse tipo de trabalho de transição em velocidade nos treinamentos. Quando o treinamento é aberto, dá para perceber esse tipo de trabalho. E quando coloca em prática, e quando o time consegue executar com perfeição algo que o treinador exige muito, é só de se aplaudir mesmo. Foi uma belíssima jogada do Cruzeiro, completada com um gol de Barcos. Qualquer vitória simples do Palmeiras por um gol de diferença leva para os pênaltis.
mas o Cruzeiro tem a vantagem do empate agora. Tem que jogar com muita cautela ainda em casa, porque não acabou. O Cruzeiro, como eu citei no último programa, o Cruzeiro vem de 2 classificações em mata-mata, mais de 2 classificações com derrota em casa. Então tem que abrir o olho ainda, tem que tomar cuidado, porque a equipe do Palmeiras é muito perigosa. Vem aí a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e temos o Clássico Mineiro, o clássico que divide Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético. E aí, qual que é a expectativa para esse jogo? Haja vista que o Cruzeiro já tem um compromisso depois do clássico, que é contra o Boca. Isso, o Cruzeiro já está pensando no Boca antes de pensar no Atlético, porque começou o trabalho hoje já poupando alguns jogadores do trabalho. Arrascaeta ontem saiu por lesão, Robinho também reclamou de desgaste. O Cruzeiro já está segurando alguns jogadores, já pensando no confronto contra o Boca. O Atlético tem chance de título brasileiro ainda, mas para isso acontecer precisa começar a fazer pontos fora de casa. E fazer pontos e vencer o Cruzeiro fora de casa para o Atlético seria muito importante, tanto no sentido anímico, para dar moral mesmo, para dar força para o time, quanto na questão da tabela, na questão do próprio resultado em si. Mesmo que o Cruzeiro coloque um time reserva, haja vista que o time reserva do Cruzeiro é um dos melhores também. Então, complicou no primeiro turno. Vocês vão se lembrar que o Cruzeiro também enfrentou o Atlético em uma outra oportunidade no primeiro turno, com a equipe alternativa também. Perdeu por 1-0, mas vendeu o cara a derrota. Então, apesar disso, não vai ser um jogo fácil. Tá certo, então, estamos chegando ao final dessa bancada esportiva. De volta em uma próxima oportunidade. Valeu, obrigado, até mais.